E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui e hoje vamos falar do NXT Vengeance Day que aconteceu no dia de ontem. Tivemos muitas coisas acontecendo e nós vamos aqui destrinchar, falar os melhores momentos desse show. Começando com a final do Dusty Rhodes Tag Team Classic, uma Tag Team Match entre Carmelo Hayes e Trick Williams contra Baron Corbin e Bron Breakker, os Wolf Dogs. Que nome escroto, pelo amor de Deus. A luta em si ela foi bem legal, ela me surpreendeu. Eu posso falar que eu esperava um pouco menos dessa luta, até um pouco uma luta mais rápida. Até porque o Trick Williams ia lutar no main event do Vengeance Day contra o Ilya Dragunov. Então eu acho que eles iam encurtar muito essa luta, porém ela não decepcionou. Foi uma luta bacana, foi uma luta ok. E vimos aí o Bron Breakker vencendo pros Wolf Dogs com um Spear em cima de Carmelo Hayes. Agora eu acho que é o momento do Bron Breakker se afastar um pouco do NXT. Ele precisa ir pro main roster, apesar de quem vence o Dusty Rhodes Tag Team Classic recebe uma oportunidade pelos títulos de Tag Team. Eu acho que ele vai ficar só mais um pouquinho ali. Não acredito que eles vão conquistar os títulos de Tag Team, mas sendo a WWE, pode acontecer qualquer coisa. Porém, eu acho que ele vai pro main roster, como ele já apareceu no último episódio do SmackDown, conversando com o General Manager Nick Aldis. Então, cara, ele já não tem mais o que fazer no NXT. O Bron Breakker já tá mais do que preparado para subir pro main roster, então eu acho que ele deve focar nisso agora, a WWE deve focar nisso agora. Agora partimos para o No Disqualification Match, uma luta sem desqualificações entre Dijak contra Joe Gacy. A luta, ela foi bacana, eu gostei, não vou falar pra vocês que pra mim foi uma coisa mediana, foi bacana, foi uma luta sim bacana. Em alguns momentos a gente viu o Joe Gacy, ele dar esses ataques dele, e cara, eu falo uma coisa pra vocês aqui, o Joe Gacy, ele lembra muito, mas muito o Bray Wyatt quando tava naquela época, naquela gimmick de Husky Harris, até quando ele tava no Nexus, eu não sei se vocês vão lembrar, tá? Inclusive as mesmices do Joe Gacy lembravam muito ao Husky Harris, tem ali algumas pegadas também do Bray Wyatt, acho que vocês perceberam, quem conseguiu pegar essa semelhança entre os dois, conseguiu ver isso aí. Cara, teve um momento da luta também que o Dijak, ele foi tentar pular a corda em cima do Joe Gacy, porém o Joe Gacy, ele empurrou o Dijak na mesa que estava do lado de fora no ringue, e ele quase que não acerta essa mesa. A sorte que o Dijak é aquele cara que tem pernas muito grandes, então ele deu um pulo muito alto, ele conseguiu acertar mais ou menos ali da parte do tronco pra cima ali do braço, a mesa que era pra ele ter caído, né? Antes disso, eles tinham colocado alguns bonecos, alguns brinquedos, porque quem já caiu em cima de um boneco, em cima de um brinquedo daquele, sabe que aquilo dói pra caceta. Então, enfim, foi uma coisa mais PG, né? Foi uma coisa mais family friendly do Joe Gacy. O final, a gente viu o Dijak acertando o Joe Gacy com Feast Your Eyes pra vitória do Dijak. Eu assim, particularmente, eu curto essa gimmick do Dijak, só que acho que eu precisava ver um pouco mais. Ele tá com essa gimmick de justiceiro, se é que a gente pode falar dessa forma, e o Joe Gacy, ele tá um pouco perdido no ringue, se é que eu posso falar dessa forma também, né? O Joe Gacy, depois que ele terminou a stable dele com a Eva Raine, e o Zack Gibson e o James Drake, agora tanto o James Drake quanto o Zack Gibson estão na TNA, eu acredito que depois disso ele deu uma perdida ali no roster, ele tá tentando se encaixar novamente, mas eu acredito que ele vai achar o caminho dele aí. Agora partimos para um 6-person Mixed Tag Team Match entre OTM Out the Mud com Bronco Nima, Jada Parker e Lucien Price contra The Angelo Family, Adriana Rizzo, Tony D'Angelo e Stax. Eu queria ver um pouquinho mais do OTM, eles estão começando a criar um grupo interessante que tem o Scripps, que era ex-Red, que estava no main roster, depois foi pro NXT, um tempo atrás ele estava usando uma máscara ridícula, completamente escrota.
Ele não é um lutador ruim, ele faz muitas acrobacias, porque ele até, se eu não me engano, ele fazia parte do Cirque du Soleil. E agora ele é o manager do OTM. A Jada Parker, ela acabou recentemente de entrar no grupo e parece que tá construindo uma coisa bacana. E eles, a entrada deles é tipo do GTA San Andreas. Eles entram com aquela bicicleta, né, que geralmente o CJ andava no GTA San Andreas. Até a parte de trás que aparece no telão lembra muito o GTA San Andreas. Então acho que a gimmick deles parte mais ou menos pra aí. Agora o D'Angelo Family, que é uma stable, antigamente era só uma dupla, né? Que era com Tony D'Angelo e o Channing Stacks Lorenzo. Agora eles adicionaram a Adriana Rizzo. Eles estão crescendo aí como uma tag team. Já é mais consolidada no NXT. Não é à toa que eles são os atuais NXT Tag Team Champions. A luta em si ela foi ok. Não foi ruim. Teve alguns momentos até que a Adriana Rizzo me surpreendeu. A Jada Parker, eu acho que ela vai dar o que falar no roster feminino. A Adriana Rizzo eu preciso ver mais alguma coisa, porém ela não me decepcionou. A luta foi bacana, a luta ela foi boa, e a gente viu aí o D'Angelo vencendo com Forgot About It in Price, que é nada mais nada menos que aquele Fisherman Suplex Pin, que ele dá aquele suplex e ele prende no pin, e foi assim que ele conseguiu a vitória. Eu só queria ver mais pra frente o Tony D'Angelo, ele se consolidando como singles wrestler, até porque ele começou bem no NXT, até como singles wrestler, depois ele foi adicionado junto com os Tex. Até tinha um outro rapaz, só que eu não lembro o nome dele, eu não lembro nem o que aconteceu com ele, tá? Mas o Tony D'Angelo, ele é um bom singles performer, ou seja, ele é um bom lutador singles, sozinho, tá? Eu queria ver mais dele e futuramente, quem sabe até com o título do NXT North American, não seria ruim. E quem sabe até com o título principal do NXT, não reclamaria disso. Eu gosto de ver o Tony D'Angelo, só que ele tá aí parado um pouco na divisão de tag team com os Tex. Eu queria ver um pouco mais dele, eu queria ver ele tentando algo mais de NXT, um main event, e espero que esse ano ele coloquem ele para poder fazer algo melhor além da divisão de tag team. Agora vamos para Lyra Valkyria contra Roxanne Perez pelo título do NXT das mulheres. Cara, o que acontece? O que eu percebi nessa luta? Primeiro, Lyra Valkyria é um nome ridículo. Eu acho que ela deveria ter ficado com o nome Valkyrie. Lyra Valkyria é um nome tenso, é um nome ridículo, não é bom nem de falar, tá? Ela não é uma wrestler ruim, só que eu acho que esse nome não ajuda ela. A luta ela tava sendo boa, tava sendo ok, não vou falar que ela tava sendo uma mediana, né? E no meio da luta a gente acabou vendo Lola Vice entrando e fazendo meio que um cash-in igual o Money in the Bank, que ela acabou vencendo não tem muito tempo o Breakout Tournament da NXT. E assim, eu não sei o que eles estão fazendo com esses contratos, principalmente para iniciantes que vence esse Breakout Star, tanto masculino quanto feminino, eles estão usando como se fosse uma Money in the Bank. Claro, isso já tá acontecendo o quê? Uns 2, 3 anos pra cá. Carmelo Hayes já fez isso. Você ganhou o torneio, esse torneio Breakout Star, que são de novos talentos, e você vai lutar contra o campeão. Agora, usar como se fosse uma Money in the Bank, eu já não acho muito legal, né? Principalmente pra quem, um lutador que está começando, mesmo ele tendo um hype insano, eu acho que ele tem que ser construído de uma melhor forma. A gente tá no momento que parece que quer correr com o personagem pra poder já tentar deixar ele pronto pra jogar pro main roster da WWE. Então eu acho que esse não é o caminho. Foi então que o Lola Vice fez esse cash no contrato. Ela poderia ter esperado mais um pouco. Ele entrou praticamente aí no meio da luta. As duas ali estavam meio que se degladiando ainda. Se ela tivesse entrado no final, pô, sei lá, a Lyra Valkyria ou a Roxanne Perez vencia a luta. Ela não fez isso. Ela, sei lá, não aproveitou as duas, e tanto uma ou outra que tivesse vencido a luta atacava
e usava o contato pra fazer esse cash-in pra vencer o título. Não, ela entrou no meio da luta. Deu uma de Seth Rollins 2.0, porém ela não foi feliz, ela fracassou e a Lyra Valkyria reteve o cinturão usando Nightwish em Lola Vice, tá? Foi uma luta confusa, porém as 3 lutadoras eu vejo tendo um futuro enorme na WWE, principalmente se forem bem trabalhadas. Acho que a Roxanne Perez ela já tá meio que pronta pro roster principal, apesar dela eu achar que ela vai ficar mais um tempo no NXT. A Lola Vice ainda tá no começo, tem muita coisa pra mostrar ainda. Lyra Valkyria, a mesma coisa. Lyra Valkyria, meu Deus do céu, que nome horrível. Por favor, mudem pra Valkyrie de novo. Valkyrie, pronto, acabou. Deixa só esse nome. Eu acho que se ela for pro main roster, vão acabar tirando essa Lyra do nome dela. E só deixar ou Valkyria ou Valkyrie. Pelo amor de Deus, façam isso. Triple H, por favor, me escute, faça isso. Agora vamos para a luta do cinturão norte-americano entre Oba Femi contra Dragon Lee. Cara, o Oba Femi nessa luta ele foi praticamente dominante a luta inteira contra o Dragon Lee, apesar de eu achar que ele ainda é um pouco verde, principalmente para ser campeão norte-americano. Eu acho que eles poderiam ter dado mais um tempo para ele. Ele usou o contrato dele de do Breakout Tournament da mesma forma que a Lola Vice agora tá usando nesse pay-per-view. Eu acho que o Oba Femi poderia ter ficado um tempo com aquele contrato, ele desafiaria o campeão mais pra frente, e resolveram dar pra ele o título agora numa correria danada. Ele não tem muito tempo como lutador profissional, apesar de ter presença no ringue. Não me vejam mal nessa parte. Ele tem muito potencial, ele tem presença no ringue, ele é um cara extremamente poderoso, ele é um powerhouse. E ele dominou o Dragon Lee do início ao fim da luta. O Dragon Lee foi aquela luta Davi contra Golias. E a gente viu o Oba Femi retendo o cinturão com um powerbomb de uma forma dominante contra Dragon Lee. E é aquilo que eu falei, eu só queria que ele tivesse um pouco mais de tempo antes de terem colocado esse cinturão nele, mas é aquilo, como a WWE adora rushar as coisas, não querem dar um tempo pra deixar o cara já correndo pro main roster, ele não vai demorar muito no NXT, vocês podem ter certeza. Ele, do tamanho que ele tem, não vai demorar muito no NXT, não vai demorar muito e daqui a pouco ele tá no main roster. O Dragon Lee, ele já tava aparecendo no main roster, então eu acho que depois dessa luta não tem o porquê dele tá mais no NXT. Eu acho que ele tem que focar agora também no main roster. Pra mim, ele vai ser aí uma nova geração do Rey Mysterio, tá? Tudo bem que o Rey Mysterio só tem um, porém ele é um cara muito bom. As lutas dele na New Japan Pro Wrestling eram excelentes. Em todos os lugares que ele lutou, ele sempre foi um excelente lutador. Então eu prefiro ver ele no main roster do que o NXT. Eu acho que se ele tá no NXT, vai ter um potencial desperdiçado. Deixa ele no main roster e alcançar coisas maiores. Já que não deu certo com o Kalisto há uns anos atrás, talvez dê com o Dragon Lee. Próxima luta da noite foi o main event pelo título do NXT. Ilya Dragunov contra Trick Williams, acompanhado aí de Carmelo Hayes. Antes da luta, o Trick Williams já chegou no ringue com o lábio completamente aberto da luta anterior e não demorou muito pro início da luta para o Ilya Dragunov também arrebentar o nariz. Ele já estava sangrando pelo nariz, então tanto um quanto o outro já estavam sangrando. Isso no início da luta, não teve o que fazer. A luta, ela foi muito boa, foi a melhor luta da noite na minha opinião. O Trick Williams é um cara que ele consegue muito pegar esse fervor do público. E o Ilya Dragunov, ele é um cara que ele sabe contar uma história no ringue. Eu gosto muito, mas demais, do Ilya Dragunov. Ele é um cara muito intenso, ele tem umas coisas muito parecidas tanto com Cody Rhodes quanto o Bron Breakker. São lutadores que conseguem contar uma história ali no ringue. Claro, o Cody, 1000 anos luz aí na frente, ele consegue contar essa história, mas qualquer coisa que o Ilya Dragunov ele faça, ele faz com uma ênfase muito maior pro público entender o que ele tá fazendo. A luta ela foi muito bacana mesmo.
Tivemos muitos false finishers, que são aqueles finishers falsos que parece que vai vencer, mas não vai. Teve um determinado momento que o Carmelo Hayes tentou confrontar o Ilya Dragunov, porém ele foi empurrado pelo Ilya Dragunov e ele acabou pegando aí a perna do Trick Williams, que acabou dificultando a situação dele na luta. O final a gente acabou vendo tanto o Ilya Dragunov de um lado do corner, quanto o Trick Williams do outro lado. O Trick Williams acertando uma joelhada e o Ilya Dragunov acertando um Torpedo Moscow, que deu mais certo para o Ilya Dragunov, fazendo ele reter o título do NXT. Cara, eu vou repetir mais uma vez, essa luta foi muito bacana. O Trick Williams, ele é um cara que futuramente ele já tá meio que consolidado, né? Ele vai chegar no main roster, a galera já sabe quem ele é, já tá gritando aquela musiquinha dele, Whoop That Trick, Whoop That Trick. Uma coisa que eu senti muita falta hoje foi o Booker T cantando essa musiquinha dele, Whoop That Trick, Whoop That Trick. E o Booker T não tava ali, era o Wade Barrett e o Vic Joseph. Então eu senti falta dessa parte. Quando chegou no final, o Ilya Dragunov já tava preparando pra ir embora, na verdade já até tinha saído no ringue. O Carmelo Hayes foi lá e puxou o Trick Williams, os dois se abraçaram. Ele falando, não, sou você e eu, Trick Mellow Gang, é isso, levanta a cabeça. Aí quando o Trick Williams, ele meio que tava dando sinal que ia sair do ringue, ele foi atacado pelo Carmelo Hayes, dando o heel turn pro Carmelo Hayes. E provavelmente quem atacou o Trick Williams já está escutando isso durante vários episódios do NXT, inclusive o Ilya Dragunov até sendo acusado de ter atacado o Trick Williams. A gente provavelmente vai escutar que quem atacou ele de verdade foi o próprio Carmelo Hayes. Lembrou um pouco, tá? Gente, eu não estou comparando, mas eu tive uma certa lembrança daquele segmento do Barbershop do Brutus Beefcake entre Marty Jannetty e Shawn Michaels, que ele até dá um chutão na cara do Marty Jannetty, fazendo ele ter esse heel turn, no caso do Shawn Michaels. Então o Carmelo Hayes com essa jaqueta e fazendo esse heel turn em cima do Trick Williams, que é o melhor amigo dele, foi bem bacana. Gostei desse heel turn. Eu acredito que o Carmelo Hayes, ele funciona mais como heel do que como babyface. E agora, depois dessa, provavelmente o Trick Williams vai ficar um tempo de fora e vai voltar com uma força absurda como babyface atrás do Carmelo Hayes, fazendo essa feud, essa storyline insana entre os dois. Acredito que vai dar super certo e vai ser a storyline principal do NXT. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo sobre tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!